Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia. Então se prepare, porque na aula de hoje falaremos qual a diferença entre o fármaco agonista e o fármaco antagonista. Então, na aula de hoje falaremos qual a diferença entre o fármaco agonista e o fármaco antagonista. Mas antes de falarmos propriamente dito sobre esta diferenciação entre o fármaco que possui uma atividade agonista e o fármaco que possui uma atividade antagonista, é necessário revermos alguns conceitos da farmacologia, a qual irá nos ajudar a compreender melhor a diferenciação entre o fármaco agonista e o fármaco antagonista. Vamos então aqui começar relembrando o conceito sobre farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o estudo do efeito resultante da interação entre o fármaco e o nosso organismo. Também podemos classificar a farmacodinâmica como o mecanismo de ação do fármaco. Em outras palavras, é aquilo a qual o fármaco irá realizar dentro do nosso organismo. E aonde este evento da farmacodinâmica acontece? A farmacodinâmica, ela acontece nos receptores farmacológicos, classificado como sítio-alvo ou até mesmo sítio de ligação, ou seja, local aonde o fármaco irá se ligar. Mas no que concerne a mecanismo de ação do fármaco, os fármacos eles podem ser classificados em dois grandes grupos. O primeiro grupo, ele é classificado como fármacos estruturalmente específico. O segundo grupo, ele é classificado como fármaco estruturalmente inespecífico. Vejamos então qual a diferenciação entre estes dois grupos de fármacos. Começando sobre o primeiro grupo, chamado de fármacos estruturalmente específico, a qual também pode ser chamado de fármaco com ação específica. A grande maioria dos fármacos se encaixa dentro deste grupo. Características importantes que devemos destacar dentro deste grupo de fármaco classificado como fármaco estruturalmente específico, também conhecido como fármaco com ação específica. Ele apresenta um alto grau de seletividade e afinidade pelo seu receptor. Outra característica importante, o fármaco com ação específica. O seu efeito farmacológico irá depender de maneira exclusiva da sua estrutura química. Isso significa que para esse fármaco com ação específica exercer o seu efeito farmacológico, haverá a necessidade dele se ligar ao seu receptor. Desta forma, então, podemos declarar que este fármaco com ação específica, ele deve ser bem definido. Isso porque se houver alguma mudança na sua estrutura química, isso fará com que haja uma alteração ou até mesmo uma inativação no seu efeito farmacológico. Então, recapitulando, quando você fala sobre o fármaco estruturalmente específico, também conhecido como fármaco com ação específica, a grande maioria dos fármacos vão se encaixar dentro deste grupo. Características importantes que devem ser levado em consideração: o fármaco com ação específica, ele apresenta um alto grau de seletividade e afinidade pelo seu receptor. Outra característica importante, o fármaco com ação específica, o seu efeito farmacológico irá depender de maneira exclusiva da sua estrutura química. Isso significa, para que ele possa exercer o seu efeito farmacológico, haverá a necessidade dele se ligar ao seu receptor. Desta forma, então, este fármaco com ação específica, ele deve ser bem definido. Isso porque se houver uma mudança na sua estrutura química, isso poderá alterar ou até mesmo inativar o seu efeito farmacológico. Então vamos falar sobre o segundo grupo classificado como fármaco estruturalmente inespecífico, também conhecido como fármaco com ação inespecífica. Características
características importantes a qual devemos destacar neste grupo de fármaco com ação inespecífica. Ele possui um baixo grau de seletividade e afinidade pelo seu receptor. Outra característica importante, o fármaco com ação inespecífica. O seu efeito farmacológico não irá depender da sua estrutura química. Novamente, o fármaco que possui uma ação inespecífica, o seu efeito farmacológico não irá depender da sua estrutura química. Isso porque o seu efeito farmacológico irá depender das suas propriedades físico-químicas, como por exemplo, solubilidade, pKa, poder de oxirredução, atividade termodinâmica, tensão superficial e capacidade de absorção. Desta forma, então, o efeito farmacológico do fármaco com ação inespecífica irá resultar da sua interação com pequenas moléculas e íons encontrados dentro do organismo, a qual possui funções em vários grupos celulares, e desta forma, então, ele irá gerar uma resposta inespecífica. Então, recapitulando, o fármaco classificado como fármaco estruturalmente inespecífico, também conhecido como fármaco com ação inespecífica. Características importantes que devemos destacar: ele apresenta um baixo grau de seletividade e afinidade pelo seu receptor. Outra característica importante, o fármaco com ação inespecífica. O seu efeito farmacológico não irá depender da sua estrutura química. Isso porque o seu efeito farmacológico irá depender da sua interação com pequenas moléculas e íons encontrados dentro do organismo, a qual possui funções em vários grupos celulares, e desta forma, então, ele irá gerar uma resposta inespecífica. Então, perceba, através das suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, pKa, poder de oxirredução, atividade termodinâmica, tensão superficial e capacidade de absorção. Isso irá promover mudanças em mecanismos importantes de várias funções celulares, tendo como resultado alterações em uma série de processos fisiológicos, e isso irá resultar na resposta inespecífica. Vamos então falar sobre um outro conceito de suma importância, a qual irá nos ajudar a compreender melhor esta diferenciação entre o fármaco agonista e o fármaco antagonista, algo chamado complexo fármaco-receptor. O complexo fármaco-receptor, ele é gerado quando o fármaco se liga no seu receptor, podendo promover eventos celulares e até mesmo eventos bioquímicos, tendo como resultado o efeito farmacológico. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores, isso porque também existe a possibilidade do fármaco apenas se ligar no seu receptor e não promover o seu efeito farmacológico, ou seja, existe a capacidade ou a possibilidade do fármaco apenas se ligar no seu receptor e ocupar aquele espaço, não ativando este receptor e, consequentemente, não gerando um efeito farmacológico. Aqui, dentro deste contexto do complexo fármaco-receptor, iremos encontrar duas características de suma importância, chamado afinidade e especificidade. No tocante à afinidade, é a capacidade que o fármaco possui de se ligar no seu receptor, ou seja, o fármaco ele possui afinidade química pelo seu receptor. Agora, no tocante à especificidade, é a capacidade intrínseca a qual o fármaco possui de se ligar no seu receptor e promover, através desta ligação, eventos celulares e eventos bioquímicos, tendo como resultado o efeito farmacológico. Perceba, desta forma então podemos declarar que existem fármacos que possuem afinidade e especificidade pelo seu receptor, mas também existem fármacos que só possuem afinidade, ou seja, o fármaco
que possui afinidade e especificidade. Ele irá se ligar no receptor e ativar este receptor. E através desta ligação, ele irá promover eventos celulares e eventos bioquímicos, a qual irá gerar o seu efeito farmacológico. Mas também existe aquele fármaco a qual possui apenas afinidade, ou seja, ele apenas irá se ligar no receptor, ocupando apenas aquele espaço, não ativando este receptor e consequentemente não gerando o seu efeito farmacológico. Então, através deste acervo de informação e conhecimento a qual foi narrado, podemos agora falarmos propriamente dito sobre a diferenciação entre o fármaco agonista e o fármaco antagonista. E o conceito chave fechadura pode nos ajudar a compreender melhor esta diferenciação através de uma analogia, a qual classifica o fármaco como chave e o receptor como fechadura, levando em consideração o seguinte aspecto: se esta chave ela conseguir se ligar na fechadura e além dela conseguir se ligar nessa fechadura, ela conseguir abrir esta fechadura, esta chave a qual está representando o fármaco será classificado como agonista. Mas em contrapartida, se a chave ela se ligar na fechadura, mas não conseguir abrir essa fechadura, esta chave a qual está representando o fármaco será classificado como antagonista. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos senhores, pois nem todos os fármacos se encaixam dentro desta definição a qual é apresentado pelo conceito chave fechadura. Duas classes de fármacos que eu posso falar seria o fármaco agonista parcial e o agonista inverso. Eles não se encaixam dentro dessa definição. Nós iremos falar um pouco mais sobre esses dois tipos de fármacos logo mais adiante, mas antes vamos conhecer agora o conceito sobre agonista. Bom, agonista é um fármaco que possui afinidade e especificidade pelo receptor. No que se refere à afinidade, é a capacidade que o fármaco apresenta de poder se ligar no seu receptor, ou seja, o fármaco possui afinidade química pelo seu receptor. Agora, no tocante à especificidade, é a capacidade intrínseca a qual o fármaco apresenta de poder se ligar no seu receptor e através desta ligação ao receptor, ele promove eventos celulares e eventos bioquímicos, a qual irá promover o seu efeito farmacológico. O fármaco agonista, ele pode ser classificado de três formas: agonista total, também conhecido como agonista pleno; segundo, agonista parcial; e terceiro, agonista inverso. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas características que diferem estes três grupos de fármacos, classificado como agonista total, também conhecido como agonista pleno, agonista parcial e agonista inverso. Vamos conhecer então aqui algumas características sobre o fármaco agonista total, também conhecido como fármaco agonista pleno. Bom, ele possui capacidade intrínseca de se ligar ao receptor e poder ativá-lo. Desta forma, então, podemos declarar que o fármaco agonista total, ele possui afinidade e especificidade pelo seu receptor. Ou seja, ele consegue se ligar ao seu receptor e através dessa ligação, ele consegue promover eventos celulares e eventos bioquímicos, a qual irá resultar na sua resposta farmacológica. Outra característica importante que devemos destacar sobre o fármaco agonista total, ele consegue alcançar a eficácia máxima. Quando você fala sobre eficácia máxima, é a resposta máxima a qual o organismo produz em virtude da ação de um determinado fármaco. Então, o fármaco agonista total, ele consegue alcançar a eficácia máxima, isso porque ele consegue se ligar a todos os receptores e ligar esses receptores, e através dessa ligação ele consegue então promover a resposta máxima. Bom, vamos conhecer agora alguns aspectos importantes ou até mesmo algumas características de suma importância sobre o fármaco agonista parcial. O que podemos declarar? O fármaco agonista parcial, ele não possui capacidade intrínseca. Essa é uma característica muito importante que você deve lembrar. Capacidade intrínseca, o fármaco agonista parcial não possui.
Outro ponto importante, o fármaco agonista parcial, ele não consegue alcançar a eficácia máxima. Lembrando sobre o conceito de eficácia máxima, é a resposta máxima produzida pelo organismo em virtude da ação de um determinado fármaco. Então, o fármaco agonista parcial, ele não consegue alcançar a eficácia máxima. Outra característica importante, o fármaco agonista parcial, ele ocupa um número menor de receptores. Outra característica importante, o fármaco agonista parcial, ele possui menor afinidade e menor especificidade pelo seu receptor. Outra característica importante, o fármaco agonista parcial, ele produz uma resposta farmacológica mais fraca. E qual a justificativa para esse fármaco agonista parcial produzir uma resposta farmacológica mais fraca? O fármaco agonista parcial, ele não consegue alcançar a eficácia máxima. Como dito anteriormente, eficácia máxima é a resposta máxima produzida pelo organismo em virtude da ação de um determinado fármaco. Então, o fármaco agonista parcial, ele produz uma resposta mais fraca em virtude de ele não conseguir ativar a todos os seus receptores. Vamos dar aqui um exemplo para poder melhorar a nossa compreensão e o nosso entendimento. Digamos que tenha 10 receptores farmacológicos a qual o agonista parcial pode se ligar a ele, mas entre esses 10 receptores farmacológicos, o agonista parcial só vai conseguir se ligar em 7 receptores farmacológicos. Desses 7 receptores farmacológicos, ele só vai conseguir ativar 4 receptores farmacológicos. Perceba, esta então é a justificativa pela qual o fármaco agonista parcial, ele não consegue alcançar a eficácia máxima. Isso porque ele não consegue se ligar a todos os receptores e ativar a todos esses receptores. Existe circunstância a qual o fármaco agonista parcial, ele irá se ligar no receptor e irá ativar esse receptor, produzindo o efeito farmacológico. Mas também, em contrapartida, existem situações a qual o fármaco agonista parcial, ele irá conseguir apenas se ligar no receptor, ocupando aquele espaço, mas não irá ativá-lo e desta forma não irá gerar uma resposta farmacológica. Através dessa narrativa, nós conseguimos justificar o porquê que ele não se enquadra dentro daquele conceito chave-fechadura, como dito anteriormente. O conceito chave-fechadura, através de uma analogia, ele classifica o fármaco como chave e o receptor como fechadura, levando em consideração o seguinte aspecto: se a chave conseguir se ligar na fechadura e além de conseguir se ligar na fechadura, ela conseguir abrir essa fechadura, esta chave que está representando o fármaco será classificado como agonista. Em contrapartida, se a chave apenas conseguir se ligar na fechadura, mas não conseguir abri-la, esta chave que está representando o fármaco será classificado como antagonista, mas não são todos os fármacos que se enquadram dentro desta definição. Um exemplo é este a qual nós acabamos de descrever, que é o fármaco agonista parcial. Ele consegue se ligar em alguns receptores e ativar esses receptores, mas também existem receptores farmacológicos que o fármaco agonista parcial irá apenas se ligar nesse receptor, ou seja, ele irá ocupar aquele espaço, mas não irá ativar. Aqui ainda dentro dessa narrativa, nós conseguimos então declarar que o fármaco agonista parcial, ele pode atuar tanto como um agonista, como também um antagonista. Aqui nessa circunstância, em que situação o agonista parcial vai ter uma atividade antagonista? No momento em que ele se ligar no receptor e não ativar esse receptor, ou seja, ele apenas ocupar aquele espaço. Aqui nessa circunstância, ele estará então atuando com uma atividade antagonista. Agora, quando o fármaco agonista, ele se ligar no receptor e além de ele se ligar no receptor, conseguir ativar esse receptor, ele então vai estar tendo uma atividade agonista. Bom, então vamos falar sobre o agonista inverso. O agonista inverso, ele vai se ligar no mesmo receptor a qual o agonista total e o agonista parcial se liga, mas com uma diferenciação muito específica. O agonista inverso, ele irá produzir uma resposta oposta, ou seja, diferente daquela a qual o agonista total e o agonista parcial estaria gerando.
Não confunda aqui o agonista inverso com uma ação antagonista. É algo completamente diferente. O fármaco antagonista, ele vai se ligar no receptor, ou seja, ele vai bloquear aquele receptor, impedindo a ação do agonista. Tenha de maneira muito clara, então, esta diferenciação. O fármaco agonista inverso, ele vai se ligar no mesmo receptor a qual o fármaco agonista total e o fármaco agonista parcial se liga, mas o fármaco agonista inverso, ele vai produzir uma resposta oposta, ou seja, uma resposta diferente daquela a qual o fármaco agonista total e o fármaco agonista parcial estaria gerando. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui nesse canal. Não esqueça de deixar o seu comentário e também de compartilhar. Um abraço a todos, te vejo na próxima aula. Fui!